Vamos lá. Eu queria começar essa conversa perguntando, e você não precisa abrir o microfone, responder em chat, nada, mas para uma reflexão, quem aqui quer ser rico? Ou melhor, quem aqui gostaria que seus filhos fossem ricos, seus amigos fossem ricos, né? Deseja riqueza para as pessoas que quer bem, né? Essa pergunta parece muito simples, mas ela é uma armadilha. Eu já estou avisando antes que ela é uma armadilha e hoje a gente vai descobrir por quê. Existem alguns personagens que aparecem repetidamente no relato bíblico. Você vai ter os profetas, né? Toda hora aparece um profeta, né? Você vai ter os reis, você vai ter os pastores, você vai ter os doutores da lei. Ao mesmo tempo que você vai ter as prostitutas, você vai ter os publicanos, os estrangeiros, os doentes, os demônios e os possuídos de demônios, os trabalhadores, as noivas, as ovelhas, os filhos, os rebeldes, os soldados. São personagens recorrentes. Você vai encontrar eles desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Mas hoje eu quero falar de um desses personagens, desses grupos de personagens específico, que é o grupo dos pobres. Você sabe qual era o nome que os judeus davam para o ato de pedir esmola? Justiça. A palavra que eles diziam era tzedakah. Tzedakah quer dizer justiça. Quando alguém estava passando necessidade e o texto diz que estava pedindo esmola, na verdade ele estava gritando: justiça! Justiça! E sempre que alguém gritava justiça, isso deixava constrangido, era uma vergonha para um judeu temente a Deus. Porque aquilo expunha que aquela sociedade não estava levando a sério a lei de Moisés. Se houvesse alguém que passava necessidade, isso era sinal de que a lei de Moisés não estava sendo seguida. A exceção, que é muito bem grifada lá no livro de Atos, lá em Atos 2, é quando o texto vai dizer que entre eles ninguém passava necessidade, que as pessoas vendiam suas propriedades, depositavam o dinheiro, né, o valor recebido aos pés dos apóstolos, eles distribuíam, de modo que ninguém ali passava fome. A justiça estava implantada. Não é à toa que Jesus, quando inicia seu ministério, ele anuncia que chegou o ano aceitável do Senhor, né, que é a justiça de Deus. Interessante. Olha o tamanho da bronca. Aqui a gente usa o termo esporro, né? Olha o tamanho do esporro que Deus dá no seu povo através do profeta Isaías sobre a não observância desses princípios de justiça. Isaías capítulo 1, versos 11 a 18. O que os fez pensar que eu desejo os seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto de holocausto, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço nos meus átrios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O que oferecem me dá náuseas. Suas festas, lua nova, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Eu não aguento mais as suas reuniões solenes. Eu odeio as suas festas de lua nova e as celebrações anuais são um peso para mim. Eu não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, eu não as ouvirei, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Como? Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. E embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos
como a lã. Buscar a justiça na Bíblia não tem nada a ver com buscar vingança. É engraçado, né, que quando a gente diz Deus é amor, alguém rapidamente responde, mas Deus também é justiça. Como se essas duas coisas fossem opostas. Mas não, Deus não tem dupla personalidade. Ele é justiça ao mesmo tempo que ele é amor. E a sua justiça é uma justiça amorosa, porque é uma justiça que busca a equidade. Você está familiarizado com esse termo? Equidade é diferente de igualdade. Igualdade é quando eu coloco todo mundo para correr a mesma distância. A senhorinha de 92 anos que anda com um andador, o jovem de 16 em plena saúde, o acamado que está em coma, não consegue nem caminhar, e o senhor que está um pouquinho barrigudinho igual eu, assim, já passou dos 40 e tantos. Você coloca todas essas pessoas para disputar uma corrida. Isso é igualdade. Quando a gente fala em equidade, a gente está falando em um equilíbrio de condições. Em tirar daquele que tem sobrando, tirar as vantagens daquele que tem sobrando e distribuir entre aqueles que têm faltando. E isso aparece no ano da justiça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, né? A cada 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas e aquele que tinha comprado uma propriedade tinha que devolver para o dono anterior. Tudo voltava para o seu lugar. Os escravos eram libertos. Se alguém estava me devendo dinheiro a partir do ano 50, ano 49, né, para os 50, não estava mais devendo nada e tudo ficava quitado. Ninguém cobrava nada depois do ano jubileu. Pelo menos era assim que deveria ser, né? Bom, de posse dessa informação e de todo esse contexto, a gente vai para o texto que eu quero tratar aqui. Esse texto está ali em Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais, não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje eu devo me hospedar na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador, cobrador de impostos, né? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, ou seja, se ele cobrou a mais, né? Devolverei 4 vezes mais. E Jesus respondeu: hoje chegou salvação nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Como Paulo Capelletti, não sei se vocês conhecem, é um teólogo, missiólogo, bem pontuou, Zaqueu não fez uma boa ação quando resolveu distribuir os seus bens e restituir o que ele havia pegado. Ele restituiu o que ele tinha usurpado. Se existem ricos, é porque nós vivemos numa sociedade desigual, desumana, injusta. A riqueza dele foi conquistada às custas da fome de outras pessoas. Zaqueu não deu uma esmola piedosa para parecer ou se fazer de bonzinho. Ele devolveu o que ele tinha roubado. Fosse roubado com autorização de Roma, né? Porque ele fala, eu vou dividir minha riqueza entre os pobres, ou fosse o que ele roubou à revelia de Roma. Se eu peguei a mais de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, existe aquilo que é justo diante da justiça dos homens, mas que é injusto diante de Deus, que a gente costuma dizer, né, costuma chamar de antiético, aquilo que não é ético, ou, para usar o termo da moda, aquilo que não é politicamente correto.
Nesse curto episódio desse diálogo de Jesus com Zaqueu, a gente encontra 4 tipos de justiça sendo aplicadas aí. Quando a gente fala de justiça, geralmente, né, eu mencionei antes que existem respostas prontas, que muitas vezes a gente não reflete sobre elas. Existe uma resposta pronta do que é a justiça. Dar a alguém o que lhe é devido. A gente automaticamente pensa que essa é a única forma de justiça. Mas não é. Essa é a justiça que nós chamamos de retributiva. A justiça retributiva aparece nesse episódio. Quando Jesus diz que vai se hospedar na casa de Zaqueu, a multidão faz o quê? Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Não faz sentido. Porque um pecador merece o quê? Misericórdia? Não. Um pecador merece juízo. Quem deveria receber Jesus em casa? A pessoa que era boa, não a pessoa que explorava os seus irmãos para mandar dinheiro para Roma, como era o caso de Zaqueu. Então essa é a justiça que nós chamamos de retributiva. Ela devolve aquilo que vem. Lembra a lei lá atrás, baseada no Código de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. No contexto original dessa lei, quer dizer assim, se um judeu acusasse falsamente o seu irmão, e esse irmão iria perder uma mão, por exemplo, se fosse condenado, e eles descobrem esse que queria prejudicar o outro, ele é que tem que perder a mão. E seja assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, quando eu acuso alguém, se essa pessoa for provado que ela é inocente, eu é que sofro a punição que deveria ser sobre ela. Essa é a lei do olho por olho. Mas não existe só esse tipo de justiça nesse texto e na Bíblia. Existe a justiça distributiva. A atitude de Jesus reflete isso. Hoje, eu devo me hospedar na sua casa. A justiça distributiva é a graça manifesta sem mérito. É a distribuição, é o favor de Deus. Ou que nós podemos também, muitas vezes, ser alvo do favor. O Bibo, que é um amigo meu, que tem um podcast, ele costuma contar que irmãos da igreja chegaram para ele um dia e falaram: qual faculdade você quer fazer? Nós sentimos no coração que vamos custear para você. Porque ele não tinha condição de fazer isso. Isso é justiça, sim. Mas não é o tipo de justiça retributiva. É o tipo da justiça distributiva, que nós costumamos chamar de graça, né? A justiça distributiva nós costumamos denominar como graça, favor imerecido. Existe um terceiro tipo de justiça. Então tem a retributiva, a distributiva. O terceiro tipo de justiça é a justiça reparadora. E aí a gente vai encontrar isso na atitude de Zaqueu. Eu vou dar metade das minhas riquezas para os pobres e devolver 4 vezes mais a quem eu explorei indevidamente, a quem eu cobrei a mais. A justiça reparadora visa minimizar ou anular os danos causados por uma injustiça. Então, vou dar um exemplo clássico de justiça reparadora, que a gente vê no Brasil hoje, né? Alguns anos atrás, talvez menos de 20 anos atrás, a população negra nas universidades girava em torno de 4, 5, em alguns lugares 6% dos alunos. Nós temos uma população praticamente 50 a 50. 50% das pessoas são negras ou pardas e 50% das pessoas são brancas ou asiáticas, enfim, outras variações. Como é que só 6% tinham acesso a nível superior? E aí você cria uma justiça que é o quê? Reparadora de uma injustiça. Você cria cotas que vão forçar a aumentar essa população de pessoas. Cotas foi a solução que encontraram, mas poderiam ser de várias outras formas. Você cria algum tipo de política
para reparar aquele cenário que é injusto, que coloca algumas pessoas e cria um filtro que impede outras pessoas de acessarem esse mesmo lugar. Alguns vão chamar isso de injusto. E, sob alguns aspectos, pode ser. Assim como também Jesus ir na casa de Zaqueu e não ir na minha, também eu posso achar que era injusto, porque Zaqueu não merecia. Eu sou um bom judeu, um observador da lei, uma pessoa que ama a Deus, que segue os seus preceitos. Como é que Jesus vai na casa de Zaqueu e não na minha? Porque Jesus estava promovendo a reparação de uma injustiça. Então, retributiva, distributiva, reparadora. Por último, a quarta é a justiça que nós chamamos de redentora. A justiça redentora é a assinatura de Deus. Você se lembra que lá no Éden, quando o Bruninho lembrou, né, do episódio do Éden, quando a gente estava no catecismo, quando Deus observa o pecado do homem e vai trazer um juízo, né, ou para ser mais objetivo, ele vai trazer as consequências, declarar quais serão as consequências daquela queda, daquele pecado. Deus não deixa o homem no escuro. Ele diz que do ventre da mulher vai nascer alguém que vai pisar a cabeça da serpente. E ela vai ferir o seu calcanhar. Essa descendência da mulher é Jesus, que nasce do ventre de uma mulher. Apesar de não ter um pai humano, ele nasce do ventre de uma mulher. Então, ali se cumpre essa promessa que Deus fez a partir de Eva. Ali estava lançado o fundamento da redenção. Alguém já disse que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque a consequência natural da decorrência de todos os fatos que iriam acontecer após a luz culminam na morte do próprio Deus. Em Deus se entregando para redimir, se entregando para pagar o preço da salvação da raça humana. Então, no momento de criar o homem, Deus reflete. Façamos o homem a nossa imagem. Deus, uma comunidade, uma comunhão de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus diz a Zaqueu, hoje chegou salvação nessa casa, você está vendo que Jesus deu acesso àquele homem pecador para que ele fosse redimido, para que ele fosse curado da sua doença. Sua verdadeira doença era o pecado. Pecado impulsionado e externado pela sua ganância. Pouco antes de encontrar Zaqueu, Jesus tinha chocado seus discípulos com uma frase, porque ele tinha sido abordado por um jovem muito rico, que pergunta a ele como ele pode alcançar a salvação, e Jesus responde para ele, segue os mandamentos. O rapaz responde, já sigo todos eles desde pequenininho. Jesus fala, então te falta uma coisa, vende tudo, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O texto diz que o jovem saiu triste porque ele era muito rico. E aí Jesus diz aos seus discípulos, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas se engana quem pensa que essa foi a primeira vez que Jesus condenou o acúmulo. Olha só o contraste que ele faz no texto lá de Lucas 6, 19 a 26, eu não vou ler inteiro, vou pegar só alguns trechos, que são as bem-aventuranças do Sermão da Planície. A gente conhece mais as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, né? Mateus 6, 7, 8 ali. Mas aqui está em Lucas 6, 19 a 26. Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus lhes pertence.
Felizes vocês os famintos, pois serão saciados. Felizes os que choram, pois no devido tempo rirão. E lá no final do texto, ele vai fazer o contraponto. Ele diz que a aflição espera vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Que a aflição espera vocês, que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que a aflição espera vocês, que agora riem, pois em breve o seu riso se transformará em lamento e tristeza. Na ciência estatística, eu gosto muito desse autor, Leonard Mlodinow, acho que é isso, assim que diz o nome dele. Ele tem um livro chamado O Andar do Bêbado. Eu li num clube de leitura, e é um livro sobre estatística, mas para leigos, né? Falado em termos comuns do dia a dia. Ele menciona ali algo que ele chama de tendência à média. Então, ele parte de um episódio em que tinha um grupo, né, de pilotos americanos de caça, né, de acrobacia, e o comandante deles ali diz que toda vez que ele elogiava, o piloto caía de rendimento. E toda vez que ele xingava, dava uma chamada de atenção no cara, ele tinha uma melhora. Então ele parou de elogiar, porque elogio sempre derrubava a performance do piloto. E aí o estatístico explica para ele que não, que isso é só uma tendência à média. Quando é que você elogia? O cara está fazendo, vamos dizer, uma curva de qualidade, né? Vamos dizer, um gráfico de qualidade ali. A média dele é 9. De repente, ele tem uma performance que é 10. Você elogia. Qual é a tendência? Voltar ao 9 ou um pouco abaixo, porque ele passou da sua média. Ele teve um desempenho superior à sua média. A tendência dele vai ser retornar à média. Por outro lado, quando ele tem uma performance abaixo da média, que é quando você vai xingar ele porque ele fez errado. A média dele é 9, ele teve uma acrobacia lá que foi nota 7. Você vai xingar. Qual é a tendência da próxima? É subir a média. 9 ou mais. Mas isso não é porque você xingou ou elogiou. É porque nós temos, estatisticamente, uma tendência à manutenção da média. Então a melhora é sempre uma melhora gradual e lenta. Não é de uma hora para outra que você vai ficar o melhor ou o pior em alguma coisa. Essas coisas melhoram ou pioram gradualmente, lentamente. O reino de Deus opera também nessa frequência de uma tendência à média. O reino de Deus é um achatamento social, é transformar a humanidade toda em um reino de sacerdotes, onde, como diz o profeta, os vales serão levantados e os montes serão aplainados, os terrenos acidentados, os terrenos desnivelados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada. Essa tendência de equilíbrio é o que a gente chama de equidade. A tendência do equilíbrio é a equidade. E ela se opõe diretamente ao pecado que a Bíblia mais condena, a iniquidade. Você já viu que a Bíblia chama o pecador, ou aquele que não conhece a Deus, de iníquo? O que isso quer dizer? Que ele não pratica a equidade. A iniquidade é, por definição, a prática daquele que resiste ao equilíbrio. É o homem que foge de quem pede emprestado, é aquele que se desvia do caminho de alguém necessitado, que endurece o coração na hora que ele quer proteger o seu patrimônio. A iniquidade é o pecado essencial porque ele parte do pressuposto mais egoísta que existe, o de que eu mereço mais do que o meu próximo. É isso que Paulo afirma lá, é por isso que Paulo afirma lá em Romanos 13, que aquele que ama cumpre toda a lei. Amar o próximo como a si mesmo é ter empatia para considerar a carência do outro tão urgente, tão importante, tão necessária quanto a minha. Partindo para a conclusão, a gente precisa parar de romantizar o que a Bíblia trata com severidade.
A riqueza acumulada enquanto o próximo passa fome não é uma bênção, não é sinal da aprovação de Deus. É um fator de risco espiritual. Ela devora o coração humano, ela cria uma ilusão de controle. Ela é passageira e, acima de tudo, ser rico e fechar os olhos para o pobre é o pecado da iniquidade. É por isso que Jesus vai dizer que é difícil entrar no reino dos céus os ricos, que é mais fácil passar um camelo pelo furo da agulha. Bom, isso tudo dito, com o coração limpo e com todos esses textos bíblicos explanados aqui, aí eu convido você para participar comigo, da gente bater um papo aqui, e aí eu reforço a pergunta que eu fiz no começo. Quem aqui quer ser rico e quem aqui realmente gostaria que seus filhos fossem ricos? Fica à vontade.